Lição 3 da Escola Dominical, chegando aqui para ajudar você, professor, professora, coordenadores, superintendentes, pastores, dirigentes e também alunos da Escola Dominical. A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o diácono Denis Pereira, do Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer todas as semanas compartilhar com vocês esta ajuda para você preparar a sua aula. Aqui nós temos uma aula preparatória, uma videoaula, uma introdução para as classes de adultos, adolescentes, juvenis e jovens. E eu convido você a conhecer o nosso conteúdo, a conhecer o nosso canal. Eu convido você a interagir também com o nosso canal, comentando, falando como que está a situação na sua cidade, mandando para nós uma mensagem de apoio, uma sugestão também ao nosso trabalho, como Saori aqui comentou o nosso vídeo. Também deixe-me ver aqui rapidamente, não dá para ler os comentários, mas Emanuel Martins esteve comentando, Doutor Benito esteve comentando aqui também, Pastor Rafael Cagé comentou os nossos vídeos e muitas pessoas, Rosiane Couto, comentando os nossos vídeos. Essa interatividade é boa porque ela mostra ao YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Por isso eu já quero pedir que você inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que postarmos um conteúdo novo por aqui. Quero convidar você também a conhecer muitos materiais que nós temos aqui no nosso canal e dar uma olhada na descrição do vídeo, onde nós temos 3 links muito importantes. Um é um presente, é um e-book sobre relacionamentos para você baixar e mande o link para quem você lidera, para quem você pastoreia também, um conteúdo para jovens e adolescentes. O outro link é para você entrar em grupos de professores da Escola Dominical de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos durante a semana conteúdos relacionados à próxima aula. E o outro link é para baixar conteúdo em PDF para ajudar você na preparação de sua aula, tá certo? Nós estamos aqui todas as semanas. Dê uma olhada no nosso canal e, se este canal abençoa a sua vida, compartilhe o link para que mais pessoas sejam abençoadas também. Vamos à lição 3 da Escola Dominical, mas antes, roda a vinheta. Lição 3 para a classe de adultos. Nós estamos falando aí sobre os dons espirituais. A última aula falamos sobre o propósito dos dons espirituais e agora nós vamos começar a analisar aí as classificações dos dons e hoje nós vamos falar dos dons de revelação. Dons de revelação. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja que o que Paulo está aqui não é engessando, nós estamos falando isso nas aulas, Paulo não está engessando o uso dos dons, a manifestação dos dons, mas ele está procurando organizar a igreja, as pessoas, porque o culto deve ser feito de forma organizada. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, para nós hoje, porque nós vivemos num tempo marcado pelo engano. Uma das maiores marcas dos últimos dias é o engano. O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão. Nós vamos falar aqui nesta semana sobre a categoria dos dons de revelação. E como o texto que nós lemos aqui, o texto áureo que nós lemos aqui, deixa muito claro: faça-se tudo para edificação. Os dons, nós falamos na última aula, são para serviço, é para servir a igreja e o propósito é edificar a igreja. Não é autopromoção, não é ostentação, não tem a ver com mérito pessoal, é para servir a igreja, edificando a igreja. Tópico 1. Pegue sua Bíblia, pegue aí uma caneta, pegue aí um bloco de
anotações. E se não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal. Conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. De acordo com o dicionário eletrônico OAIS, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Isso se refere a uma capacitação divina sobrenatural para uma tomada de decisão sábia em circunstâncias extremas, não é? Então, é como um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, é algo que a sabedoria humana por si só não consegue atingir. Que o conhecimento humano, o esforço humano por si só não consegue atingir. Gostei dessa palavra, é um fragmento, um pedacinho da sabedoria divina concedida a nós por meios sobrenaturais. Na antiga aliança, os dons não eram plenamente evidenciados, dados, como na nova aliança. No Antigo Testamento, os dons não eram derramados, o Espírito não era derramado. Então havia momentos específicos para tarefas específicas, para decisões muito específicas, aonde se manifestava a palavra de sabedoria. É o caso de José no Egito. De que outra maneira José poderia ter uma ideia, uma estratégia tão extraordinária? Porque José interpreta os sonhos de Faraó, mas não apenas isso, ele interpreta e dá a Faraó a solução do problema. Quando ele diz, olha, ele interpreta 7 anos de vacas gordas e de espigas cheias, 7 anos de fartura, 7 anos de vacas magras e espigas vazias, 7 anos de escassez. E aí ele diz, faz isso, pega todo nesses 7 anos de fartura, faz celeiros, reúne tudo lá e tal, e vai ajuntando, e vai ajuntando, e vai ajuntando. Quando vierem os 7 anos de escassez, estes alimentos que estiverem no celeiro, Faraó então distribui, vende, comercializa com toda a terra. Esta é um exemplo de como a sabedoria divina pode iluminar a mente de forma sobrenatural. A habilidade do rei Salomão também em resolver causas complexas, não é? Lembra que lá em 1 Reis, vamos abrir aqui, 1 Reis, vamos olhar aqui, quando Salomão, ele tem ali uma situação bem complexa, não é? 1 Reis, vamos olhar aqui essa referência, 1 Reis, olha aqui, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16. Então chegaram ao rei 2 mulheres que eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. E aí uma delas disse, meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa. Eu dei à luz a uma criança com ela na casa. Esse aqui era um tempo de muita fome na terra. E sucedeu no 3º dia, depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz e estavam juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós 2 na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou, tá? Desculpa, eu falei que havia um momento de fome aqui na terra. Não tem nada a ver. Isso aqui é um outro texto. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, não era meu filho que eu tinha dado à luz. E a outra mulher disse, não, o que vive é o meu filho, o morto é o teu. E esta disse, não, o morto é o teu, o que vive é meu. E aí, o que o rei diz, né? Se uma disse que o filho que vive era dela, e o outro disse que o filho que era morto é que era. E aí o rei pegou numa decisão muito sábia. Como é que o rei decide isso? Ele não estava lá na casa, não tinha como ver, mas com a sabedoria, com a mente iluminada, com a sabedoria de Deus, o que ele disse? Pegue uma espada e traga aqui o menino vivo. E nós vamos cortar essa criança no meio e resolve a questão, metade vai para uma e metade vai para outra. Nesse momento, aquela que era a verdadeira mãe gritou, não, por favor, tenha misericórdia, não faça isso, pode entregar ele para ela. Nesse momento o rei entendeu, essa é a mãe do menino, porque a outra diz, não, pode cortar, corta mesmo, porque o dela já tinha morrido. Então, esta foi uma das grandes demonstrações da sabedoria na vida de Salomão e que nós temos ali no Antigo Testamento. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral.
embora tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. A gente precisa ter maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, essa é uma lição para adultos, muitos são dirigentes de congregação, muitos são líderes, né? E muitas vezes o líder, o pastor, precisa tomar decisões. E as pessoas às vezes não entendem, porque às vezes demora um pouco. Por quê? Porque muitas situações o pastor não pode, a decisão não pode ser simplesmente uma decisão humana, uma decisão pessoal. Precisa de uma iluminação de Deus para que a decisão seja sábia, para que a decisão seja coerente, para que Deus seja glorificado, né? Para que o poder de Deus seja demonstrado. Por isso é interessante nós analisarmos os dons, não é? Segundo tópico, palavra da ciência. O que é? Este dom tem muito, se relaciona muito ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias. Qual que é a finalidade? E o comentarista sempre coloca aqui, o pastor Elinaldo Renovato, que os dons não servem para os propósitos pessoais, triviais. Não, tá? Cuidado. É como, por exemplo, significado dos tecidos do tabernáculo, não é? A identidade da mulher de Caim, né? Então tem gente que, né, porque a primeira mulher da terra não foi Eva, foi não sei quem. Cuidado, isso são especulações, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Esses dias, num grupo de EBD, uma pessoa disse assim, porque alguns estudiosos não aceitam alguns livros da Bíblia como inspirados, como, por exemplo, os livros poéticos, Jó, Cantares de Salomão. Eu disse, gente, isso aí eu nem leio, entendeu? São especulações, não é? A Bíblia é a palavra de Deus e ponto, tá certo? Então, qual que é o propósito do dom, não é? Da palavra do conhecimento, que é o que nós estamos vendo aqui agora, ou a palavra da ciência, é a de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Quando o rei da Síria estava pensando em atacar o exército de Israel, surpreendendo num determinado lugar, o profeta Eliseu alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. A Bíblia diz que o rei maquinava pensava numa estratégia na sua cama de dormir. E quando ele ia, dizia para o exército dele, vai por ali que você vai pegar o povo de Israel ali. Chegava ali, o povo não estava. Foi de novo, o povo não estava. Aí ele ficou indignado, disse, escuta, peraí, quem dos nossos aqui está nos traindo, está contando ao rei de Israel onde é que a gente vai pegar eles? Alguém disse, não, rei, não tem ninguém aqui que é contra o senhor não, te traindo não. É que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E a ele Deus revela até aquilo que o senhor pensa na tua câmara de dormir. A câmara de dormir era um quarto selado, onde só o rei entrava para dormir, um lugar secreto, que ali nem mulheres não ficavam com ele, porque a proteção tinha que ser muito, muito grande, havia o perigo dele ser envenenado, então ninguém entrava com ele ali, nem os seus generais, nem pessoas mais próximas, ninguém entrava ali, era completamente guardado, selado, seguro, protegido. E alguém disse, olha, quando o senhor entra naquela câmara de dormir, que ninguém entra, o Deus de Israel revela ao profeta que está em Israel que o senhor pensa lá na sua cama, quando o senhor está deitado na sua cama, no seu lugar de dormir. Um outro exemplo tem a ver com a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais, não é? Então, Deus mostrou também a Daniel aquilo que não tinha como ser mostrado, não tinha como ser revelado, não é? No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. O dom da palavra de ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então, o que acontece aqui?
é que Ananias e Safira, eles decidem entre si mentir aos apóstolos. Naquele momento, todos que tinham uma propriedade ao vender, entregavam um valor integral aos apóstolos, e esse valor era distribuído para que não houvesse falta alguma, porque era um tempo de escassez. Então esta foi uma metodologia usada para que os irmãos, para que a igreja não passassem necessidade. Qual é o problema de Ananias e Safira? Não é esconder, reter parte do valor. Eles tinham esse direito, mas o problema deles é mentir sobre o valor. Quando Pedro pergunta a eles, escuta, por quanto vocês venderam? Eles tinham o direito de dizer, vendemos por tanto, mas nós só vamos dar a metade, o dinheiro era deles. Mas eles mentiram. E como é que Pedro poderia ter conhecimento disso, se não por uma manifestação sobrenatural da palavra, do conhecimento, da ciência divina? Para quê? Para que não fossem enganados. É por isso que no texto diz, porque Satanás encheu o vosso coração para que mentissem ao Espírito Santo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Esse dom, ele é muito importante. Como eu disse, o engano é uma das maiores armas do inimigo nos dias que nós estamos vivendo. E nós precisamos buscar este dom para que a igreja seja edificada, para que não sejamos enganados por ninguém. Muitas vezes as pessoas não têm temor de Deus e muitas pessoas estão enganando e muitos estão sendo enganados. Por isso a igreja de Cristo precisa se equipar com estes dons. Um outro dom, ou terceiro dom aqui dentro desta classificação dos dons de revelação, é o discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada ao crente por Deus para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Olha só o que a Bíblia diz aqui sobre nós analisarmos os dons. A Bíblia diz assim, provai se todos os espíritos são de Deus. Nós não podemos simplesmente, olha aqui, está em 1 João 4:1, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então não tem essa de que nós não podemos julgar, não. Julgar, quando Jesus diz não julgueis ali, esse não julgueis ali é no sentido de condenar ou de salvar alguém. Sabe, gente que é porteiro do céu? Isso aqui não entra no céu, isso aqui vai para o inferno, isso aqui não sei o quê, sabe? Então ali é o sentido de condenação. Porém, há um outro sentido também da palavra julgar e que a Bíblia nos manda fazer o julgamento. É o sentido de analisar, é o sentido de balancear, é como você perceber, é como você discernir, é provar, não é? Como você faz o julgamento com o alimento que você come, com o produto que você compra, você faz um julgamento, não é? Se é de boa qualidade, de má qualidade, se é satisfatório ou não, um atendimento de uma empresa online, de uma empresa de telefonia, você tem lá, você faz um julgamento, não é? É que essa palavra julgamento, mas é um julgamento, análise, prova, experimento, teste. E a Bíblia diz, não creais a todo espírito, mas provai se é de Deus, porque há muitos falsos profetas que já têm se levantado no mundo. O que é discernir? É o termo grego diacrisis. Significa julgar através de. Distinguir denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Você sabe que quando o texto de 1 Samuel, quando a palavra diz assim, Deus não olha como vê o homem olha o que está no exterior, diante dos olhos, Deus olha o coração. O que que significa? Que Deus é aquele que olha intenção e motivação. Em Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz,
mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nós precisamos analisar isso, a nossa própria intenção, a nossa própria motivação, porque há uma preocupação em proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então é preciso ter muito cuidado, principalmente no meio pentecostal, quando muitas manifestações espirituais são recebidas sem nenhum crivo, sem nenhum experimento, sem nenhuma prova. É preciso ter muito cuidado. A Bíblia diz que nos últimos tempos o espírito do engano agiria de uma forma tão extraordinária no meio do mundo, que enganaria, se possível, até os fiéis. Como não enganar? Se os fiéis, e é uma característica dos fiéis, ter o discernimento dos espíritos, ter discernimento, eu ouso dizer que entre todos os dons ministeriais, dons de serviço, dons espirituais, entre todas as listas de dons, que nós já dissemos que ela não se encerra, é apenas uma maneira da gente conhecer como Deus trabalha, mas eu ouso dizer que tanto nos dons espirituais manifestados para serviço, para instrução, enfim, os dons de poder, tudo isso, entre todos esses, eu ouso dizer nos dias que nós estamos vivendo, que o dom mais necessário que a igreja precisa buscar é o dom de discernimento de espíritos. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais de Deus no mundo: Deus, o homem ou o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernimento de espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. O dom de discernimento não é habilidade para descobrir as faltas alheias e nem uma permissão para julgar a vida dos outros, mas para julgar o que está sendo revelado, o que está sendo profetizado. Uma igreja saudável, um cristão saudável, ele não se enfraquece porque uma profecia, por exemplo, não se cumpriu. Não, o dom de discernimento é exatamente para nos dar equilíbrio ao escutar uma profecia, uma revelação, uma palavra, a gente analisar e discernir se aquilo é de Deus, se aquilo é do homem ou se aquilo é do diabo. E por que nós precisamos desse dom de discernimento? Para nós não darmos uma atribuição errada. Porque corremos o risco de atribuir o que é de Deus aos homens ou ao diabo. Sem o dom de discernimento, corremos o risco de atribuir aquilo que é do homem a Deus ou ao diabo. E também corremos o risco de atribuir aquilo que é do diabo a Deus ou aos homens. Por isso que nós precisamos do discernimento e ter muito cuidado nessa atribuição. É algo muito pessoal, é algo que a igreja deve fazer de maneira muito sábia. Eu abro um parênteses aqui para contar uma experiência que eu vivi numa vigília, não é? Há muitos anos atrás. Na vigília, ali tinha poucas pessoas e o pastor abriu oportunidades naquele primeiro período, era das 10 às 5 da manhã, e quando dava ali por volta de 2 da manhã, a gente descia para o andar de baixo do templo para um lanche, tomar um chá, ir no banheiro e voltava para a oração. Nesse intervalo, enquanto estávamos tomando ali o lanchinho, isso de madrugada, um rapaz se aproximou de uma moça e disse que precisava falar com ela. Por causa do horário, mesmo por ser dentro da igreja, a moça não conhecia o rapaz. Ela disse, não, o que você tiver para falar para mim, pode falar aqui mesmo, porque existe essa mania, né? Tem que profetizar para você, tem que ser no seu ouvido. Não, se é Deus que está falando, né? Aí ela disse, não, se você quiser falar comigo, pode falar aqui perto dos meus amigos. Ele disse, não, mas eu queria falar com você em particular. Eu disse, não te conheço, é de Deus, então fala comigo aqui. Ele ficou envergonhado, não falou nada. Quando retornamos, o pastor abriu a oportunidade para quem quisesse e esse rapaz aceitou a oportunidade. E ao aceitar a oportunidade, ele começou a dizer, não, porque Deus disse que ia me usar. Não, porque Deus disse que iria me usar. Eu sou vaso de Deus. E aí ele apontou para a moça e começou a profetizar para ela, mas de uma maneira que a constrangeu e que a gente percebeu que
era algo da imaturidade daquele jovem, era algo humano daquele jovem, enfim. E eu amei a sabedoria do pastor que estava conduzindo a vigília. Ele percebeu que as pessoas queriam debochar daquele jovem, porque ele acabou ficando muito envergonhado ainda mais. E o pastor disse: meus irmãos, numa vigília, num momento de oração, nós podemos ter 3 tipos de manifestação. Nós podemos ter a manifestação de Deus, do Espírito Santo. Essa nós recebemos, essa nós abraçamos e glorificamos. Nós também podemos ter a manifestação do diabo. Isso mesmo, nós não conhecemos as pessoas que estão aqui. Essa nós repreendemos, nós expulsamos, nós não recebemos. Mas também nós podemos ter a manifestação humana. Alguém pode se manifestar de maneira humana, o homem se manifestando, o homem falando. Isso, sabe o que nós fazemos? Nós orientamos, nós ensinamos, nós educamos, nós instruímos. Sabe o que me marcou naquela noite? É que o tempo passou. O tempo passou e eu nunca esqueci daquele momento constrangedor. Pouco tempo não, alguns anos depois, eu estava na minha congregação. E quem é que chega para pregar, convidado por um dos líderes ali de missões, se não me falha a memória, da minha congregação? Quando esse rapaz chegou para pregar, eu quase caí da cadeira. Eu falei: meu Deus, o que esse menino vai fazer aqui, Senhor? Meu pai, será? Usa o teu filho, tem misericórdia. Gente, que pregação, que palavra poderosa aquele jovem trouxe aquela noite. E naquela noite eu alegrei o meu coração, e por isso eu nunca me esqueço disso, que aquela palavra que o pastor deu naquela vigília, ao invés de humilhar o rapaz, ele nos ensinou, nos instruiu naquela noite. Aquela palavra surtiu efeito, aquele jovem aprendeu a lição e Deus o estava usando poderosamente. Então é isso, nós precisamos entender que nós estamos no mundo, o mundo é tricotômico. Então há manifestações de Deus, há manifestações do diabo e há manifestações humanas. E esse é o ponto. Nós precisamos ter muito cuidado para não atribuir. O que mais acontece hoje é atribuirmos a manifestação humana como manifestação divina. Olha, eu não sei em que momento da nossa história, se alguém souber, comente aí, entrou no nosso vocabulário o eu profetizo. Eu sou do tempo que, quando alguém ia profetizar, ele dizia: assim diz o Senhor a esta igreja. Eis que eu estou no meio do meu povo. Não era assim? Assim diz o Senhor. O tempo passou, a gente inventou o eu profetizo. E há um problema, porque quando eu estou no altar, quando eu estou de posse do microfone, eu estou profetizando do início ao fim da pregação. Então é preciso ter muita responsabilidade com o que eu vou falar, porque as pessoas tomam a minha palavra, e é assim que deve ser, como palavra de Deus. E é um problema, porque existe muita palavra que é motivação humana sendo recebida como profecia divina, pela irresponsabilidade de quem está com o microfone na mão. Quando eu digo eu profetizo, esse profetizar é alguém que fala em nome de outro, é o menor que fala em nome do maior. Então é preciso ter responsabilidade quando isso é dito. Por isso é preciso discernir as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das sagradas escrituras, pelo teste, pelo experimento. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou que os falsos são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Os falsos são conhecidos pelo caráter. O apóstolo João já nos advertiu que o espírito do anticristo já opera neste mundo. Então é preciso ter discernimento para entendermos a verdadeira motivação de quem nos fala em nome do Senhor. Lembrando que aquilo que Deus fala se cumpre. Lembrando que, eu já disse aqui, o vaso em si, a pessoa, aquilo que está diante dos nossos olhos, não é isso que tem que ser julgado. Você não pode deixar de aceitar uma profecia porque quem está sendo usado não está vestido de acordo com o que você entende que é o mais correto.
Mas você também não pode supervalorizar uma palavra, porque quem está profetizando está com o microfone na mão, está com terno e gravata, está com vestido longo. É preciso passar pelo crivo da palavra de Deus. E se cumprir, glória a Deus. Se não cumprir, não se entristeça, não vá embora. Amém? Porque os homens são falhos. Por isso é preciso ter o discernimento de espírito para discernir as manifestações no meio da igreja. Deus concede à igreja dom de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Que nós possamos buscar os dons espirituais. E como eu já disse aqui, na minha humilde opinião, o dom de discernimento de espíritos é um dos dons mais necessários para a igreja hoje. Amém, queridos? Deus vos abençoe em Cristo. Uma ótima semana na paz do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima aula, quando nós falaremos sobre os dons de poder. Que Deus te abençoe. Boa semana.